Certo, pessoal, vamos direto ao assunto sem introdução. Tem muita coisa sobre a qual eu gostaria de conversar com vocês. Mal posso esperar para ouvir o que vocês acham. Há muitas mentiras sendo espalhadas, narrativas que eu diria que são meias-verdades ou simplesmente deturpações completas. E eu realmente não vejo motivo para isso. Antes de mais nada, quero que saibam, a semana passada não foi um sonho. Charlie Kirk, meu amigo, está morto. E ele foi executado publicamente. Quero deixar isso claro. Charlie Kirk foi executado publicamente diante do mundo. E enquanto todos nós procurávamos respostas, as que estão sendo dadas para nós não fazem muito sentido. E algumas pessoas, eu diria, estão falando demais, estão falando em nome de outras pessoas. Eu não gosto disso. Vou dizer algo que acho que trouxe muito alívio ao mundo, mas também tristeza. Nós estávamos de luto com ela quando sua esposa, a senhora Erika Kirk, se dirigiu não apenas à nação, mas ao mundo inteiro. As palavras dela foram muito poderosas. E nós temos apenas um breve trecho de suas declarações que você deveria assistir na íntegra. Mas aqui está ela. Se você realmente achava que a missão do meu marido já era incrivelmente poderosa antes, você simplesmente não faz a menor ideia. Você não faz ideia do que acabou de ser desencadeado por todo este país. Neste mundo você não faz ideia. Você não faz ideia do fogo que você acendeu dentro desta esposa. Os gritos desta viúva ecoarão pelo mundo como um grito de batalha. Para todos que estão ouvindo esta noite em toda a América, o movimento que meu marido construiu não vai morrer. Não vai. Eu me recuso a deixar isso acontecer. Não vai morrer. Palavras lindas e poderosas. Charlie teve apenas uma esposa. O que pudemos ver ao longo deste fim de semana é que havia tantas pessoas ao redor do mundo, como ela disse, que foram profundamente tocadas por Charlie Kirk ao longo de suas vidas. E, é claro, foram profundamente impactadas por esta tragédia e pelo que ela está descrevendo ali, esse fogo. Muitos de nós estamos sentindo isso. Eu definitivamente estou sentindo. Tive um fim de semana muito difícil. Eu vou dizer o seguinte. Minha vida inteira nunca fui muito de chorar. Não é a emoção que eu costumo escolher. Não sou uma pessoa que desaba em lágrimas. E algumas pessoas são assim. Neste fim de semana, eu não apenas chorei. Eu soluçava. Eu chorei por Charlie, obviamente. Eu não consegui assistir ao tributo a ele na sexta-feira até o fim. E para aqueles que queriam me ver em um momento de fraqueza que foi entregue a vocês. Justo, sim. Eu vi meu amigo levar um tiro no pescoço. Sim, foi o que aconteceu. Só quero dizer que ele foi executado publicamente novamente diante do mundo. A questão é por quê, certo? Sabe, quando você está em um estado de luto, você passa por muitas emoções e estou chegando agora a muita raiva, a audácia de algumas pessoas. Foi preciso muita contenção e oração e eu precisei conversar com um padre. Eu precisei me confessar. Essas emoções que estou sentindo, a vontade de responder com as próprias palavras do Charlie, de verdade. Pessoas que estão aparecendo e dizendo, é isso que ele pensava, é assim que ele deve ser lembrado. Isso simplesmente me parece muito inadequado. Eu não sabia o que fazer além de rolar as mensagens entre mim e o Charlie, sobre as quais há uma tonelada delas. Continuei assistindo aos muitos vídeos nossos dançando a música Power e pareceu apropriado entrar em contato com Ye, falando sobre coisas, falando sobre seu modo quando ele escreveu a música. Quando você escreveu a música Power, por que ela foi nossa música de divulgação? Porque a música é sobre a capacidade de encontrar dentro de si a capacidade de se tornar o que você sabe que é capaz de se tornar dentro de uma matriz. Quando você simplesmente percebe que tudo é desonesto, que tudo é performático, que as pessoas são desonestas, que elas vão tentar impedir você de ser grandioso. Na verdade, é o final da música, a pergunta que ele faz no final da música que é a mais importante. E é a pergunta, você tem o poder de deixar o poder ir embora? Você tem o poder de dizer não ao poder? Sabe, eu contei pra vocês que o Charlie ele estava passando por um momento espiritual.
transformação no final, e todos os suspeitos de sempre ficaram realmente irritados, porque eu sugeri isso. Como assim você não pode dizer isso? Eles estavam me atacando, tentando me fazer sentir medo de falar. E falar sobre as coisas que eu sei, não estou me sentindo muito amedrontado agora. Eu estou, como eu disse, muito irritado. E eu encontrei, sabe, a parte favorita do Charlie na música. Vou mostrar pra você a mensagem entre eu e ele, porque isso parece muito relevante agora. Isso é, de novo, uma letra diretamente da música Power, mas eu só precisava de um tempo sozinho com meus próprios pensamentos, tenho tesouros na minha mente, mas não conseguia abrir meu próprio cofre. Minha criatividade infantil, pureza e honestidade estão, sinceramente, sendo sufocadas por esses pensamentos adultos. A realidade está me alcançando, levando minha criança interior. Estou lutando pela guarda com essas responsabilidades que confiaram a mim. E esse é um momento em que ele realmente fala sobre como isso é difícil. Como quando você diz, não, é nisso que eu acredito. E eles dizem, você não tem permissão para acreditar nisso. Você sente como se estivesse lutando pela guarda de si mesmo. E quero deixar muito claro que eu acredito, na verdade, eu sei que no final, Charlie estava lutando pela guarda de si mesmo. Quero dizer isso claramente. E há mentiras sendo contadas, e elas precisam ser desmentidas agora. Tem uma pessoa que está por aí agindo como se fosse viúvo, sabe? Dizendo as maiores barbaridades, tuitando primeiro sobre o que aconteceu com o Charlie, acompanhando tudo minuto a minuto, sabe? E fazendo aparições em um país estrangeiro, certo? Mas arranjando tempo para fazer aparições na Fox News 2 vezes. Bibi Netanyahu, que está lutando, acho que em umas 84 frentes de guerra com todo mundo, arranjou bastante tempo para o Charlie Kirk. Você pensaria que eles eram melhores amigos, tão próximos quanto ele e o Trump eram. Mas vou dizer que não me lembro da Erika mencionar o Bibi Netanyahu no discurso dela. Do jeito que ele está apresentando, parece que foi... Quero dizer, essa é simplesmente a pior perda para ele, mas não acho que seja a verdade. Na verdade, eu sei com certeza que ele está distorcendo algumas coisas que aconteceram lá no final. Então, primeiro vamos ouvir o que Bibi Netanyahu disse apenas um dia, menos de 24 horas depois que Charlie morreu, o que Bibi Netanyahu falou na Fox News. Ouça só. Estamos de coração partido. Eu, minha esposa, minha família, meu filho, na verdade, em sua visita a Israel em 2019, almoçou com ele e sua esposa, Erika. Estamos arrasados, primeiro como seres humanos, porque um grande ser humano foi tirado de nós. Ele era um amigo extraordinário. Ele disse, ele me escreveu uma carta em 2 de maio deste ano. Ele disse, uma das minhas maiores alegrias como cristão é defender Israel e formar alianças para proteger a civilização judaico-cristã. Algumas semanas antes da tragédia de ontem, liguei para ele, conversei com ele e disse, por favor, venha a Israel. Eu o convidei para Israel. E infelizmente essa visita não acontecerá. Mas ele era um defensor da nossa civilização judaico-cristã comum. Ele estava incrivelmente animado para caminhar pelos passos de Jesus aqui. Ele valorizava nosso laço, o laço entre os Estados Unidos e Israel. Ele, fez tantas coisas para defender a liberdade de expressão. Ele tinha a sua verdade, ele a defendeu. Mas ele dizia, você pode vir e debater comigo. Ele convidava para esse debate. Certamente ele não convidou a violência horrível que tentou silenciá-lo. E esse é um problema mundial. As pessoas nos extremos, os islamistas radicais e sua união com os ultraprogressistas muitas vezes falam sobre direitos humanos, falam sobre liberdade de expressão, mas usam a violência para tentar derrubar seus inimigos. Seja o presidente Trump, que já foi quase assassinado 2 vezes, ou, também tentaram me matar aqui. Mas eles pegaram o Charlie Kirk e isso é simplesmente de partir o coração. Quem são eles, Baby? Quem são eles que pegaram o Charlie Kirk? Não precisamos realmente falar de conspirações. Só estou curioso porque você disse muita coisa ali, mas realmente pareceu que era sobre o Baby tentando estabelecer uma narrativa que vimos ser reforçada por muitas pessoas, que, o Charlie meio que fez parecer que ele morreu por Israel. Quer dizer, até a conta do Trump tweetou uma foto do Charlie com uma bandeira americana.
E também uma bandeira de Israel, um pouco de ousada, sabe? Como se isso fosse simplesmente quem o Charlie era. Ele fala sobre valores judaico-cristãos. Ele falou com ele há 2 semanas. De novo, você pensaria que ele estava ocupado lutando essa guerra em 97 mil frentes. Mas não, ele está deixando claro que simplesmente, do nada, o quê? Pega o telefone, liga para o Charlie Kirk e o convida para Israel. Por que Bebe fez isso? Parece que talvez haja um pouco mais nessa história. Não, definitivamente há um pouco mais na história. Em primeiro lugar, ele está deturpando gravemente a carta que ele está segurando. Essas frases são reais, mas estou pedindo a Bebe Netanyahu, o querido amigo de Charlie Kirk, que publique todo o conteúdo da carta. Não comece com apenas 2 frases. Publique tudo. Você está segurando. Estou dizendo que você está deturpando gravemente a situação. O conteúdo de maio mostra que Charlie estava preocupado com Israel e sua influência na política americana e como eles estavam promovendo coisas que ele sentia que estavam em conflito com suas crenças e a liberdade de expressão aqui na América. Bebe está segurando Charlie tivesse dito: "Ei, sabe, eu quero escrever carta de amor, Israel", foi apresentado. Vocês concordam? Não foi assim que aconteceu. Agora, sobre aquela ligação e aquele convite, isso também precisa ser contextualizado. E eu vou fazer isso. Mas antes, Skylar, podemos colocar um trecho do Charlie de um mês atrás, falando sobre o tipo de pressão que ele estava sofrendo? Porque eu acho que isso também vai ajudar a contextualizar ainda mais. Ouçam só. Eu sou um cidadão americano. Sim, eu quero que Israel vença. Sim, eu sou cristão. Mas, tipo, a soma da confusão. E você viu, cara, você viu como foi tratado Meghan por alguns, não todos, por alguns. Não, tem sido tão injusto. Eles vieram atrás de você depois do Turning Point, por entre outras coisas. Você tinha o Dave Smith lá. Dave Smith pode criticar Israel. Você tinha os 2 lados. O lado israelense estava super representado. Você não pode... Porém, não, você não pode. É ainda pior do que isso. De novo, só quero repetir pela 5ª vez. Eu amo Israel, eu quero que Israel vença. Mas agora meu caráter moral está sendo colocado em questão. Não minhas decisões, não tipo, ei, você está fazendo isso? É inteligente ou é burro? Mas não, eu sou uma má pessoa se eu fizer isso. E eu poderia continuar, quero dizer, você viu, Meghan. Estava entre os assuntos mais comentados no Twitter, milhares de tweets e mensagens de texto. E se eu for caridoso e generoso, vou dizer que as pessoas que estão me atacando estão em um estado de paranoia extrema porque estão em guerra, e a guerra tende a tornar tudo preto no branco, e você é um martelo procurando um prego. Então estou tentando ser caridoso, Meghan. Literalmente, estou tentando relevar o máximo que posso, certo? Tipo, ok, como seria se de repente eu começasse a ver um padrão de comportamento online semelhante ao que meus avós viram na Alemanha dos anos 1930? Como eu me comportaria? Então esse é meio que o meu espírito caridoso de supercompensação. Ao mesmo tempo, eu penso, mas não é justificável ser ignorante. Não, não é justificável ser ignorante. E ele estava sob uma pressão cada vez maior. Não era só gente dizendo para ele: "Ah, bom, sabe, não gosto de quem você está convidando", mas dizendo claramente que ele não tinha permissão para convidar certas pessoas para os eventos dele. Eles estavam ameaçando retirar o dinheiro. Charlie estava recebendo muitas mensagens de texto realmente desagradáveis e muitas delas relacionadas ao Tucker Carlson e a Candace Owens. Mas Tucker Carlson era realmente o foco quando se tratava do America Fest. Como Charlie pôde permitir que esses debates sobre Israel acontecessem? Como ele pôde permitir que Dave Smith, que aliás é judeu, como eles puderam permitir, como Charlie pôde permitir que essa outra posição chegasse ao palco? Porque, obviamente, quando as pessoas começam a ouvir os debates, o que Dave Smith está dizendo parece tão racional, mas cabia a Charlie não permitir que essas coisas acontecessem. E essa quantidade de pressão, no final, como você vê, aquela conversa que ele teve com Meghan foi apenas um mês antes de perder a vida, realmente, eu diria, atingiu um ápice, de certa forma, na questão do que Tucker Carlson realmente disse naquele palco. Tucker Carlson, enquanto estava naquele palco no Turning Point, mencionou Bill Ackman. Bill Ackman é um bilionário, obviamente. Ele também é um bilionário extremamente litigioso. E Bill Ackman estava pressionando Charlie por causa dos comentários que Tucker Carlson fez naquele palco. Tucker Carlson perguntou especificamente de onde vem o dinheiro de Bill Ackman. Sabe quem é esse cara?
Na verdade, quem é esse cara que tem tanta influência? E como eu disse, Bill Ackman não ficou nada feliz com isso. Então, eu gostaria de contextualizar Bebe. Essas são coisas que Bebe trouxe à tona publicamente. Ele não precisava fazer. Ele não precisava mencionar a carta. Ele não precisava mencionar a ligação telefônica. Mas ele escolheu fazer isso menos de 24 horas depois que Charlie Kirk foi baleado. Pessoalmente, Bebe, eu teria apreciado. Se vocês usassem todo o seu spyware, nos espionassem por anos, talvez conseguissem encontrar o assassino. Mas acho que foi nesse momento que você achou melhor fazer um pouco de propaganda para Israel do que nos ajudar a encontrar o assassino. Mas enfim, então Bibi Netanyahu e aquela ligação, o que aconteceu foi que algumas semanas atrás, antes de Charlie perder a vida, Charlie estava nos Hamptons e ele tinha de fato uma propriedade lá. Mais de um evento, mas basicamente o que aconteceu foi que uma intervenção foi organizada por Bill Ackman, porque os pensamentos de Charlie, os pensamentos racionais de Charlie sobre Israel eram proibidos. Esse não é o caminho que você deveria seguir. E Charlie estava cercado por seus amigos, entre aspas, amigos. Bill Ackman ficou muito chateado e ameaças foram feitas. É isso que me disseram. E eu digo que ficarei muito feliz se Bill Ackman quiser contestar essa narrativa. Na verdade, pediram para ele contestar essa narrativa. Max Blumenthal foi até ele hoje e Bill Ackman respondeu dizendo: "Eu tenho provas que posso te mostrar." E ele não apresentou as provas. Não foi assim que aconteceu. Eu sei que foi assim que aconteceu. Estou esperando que um deles venha a público e diga que não foi assim que aconteceu. Foi nesse momento que Bibi Netanyahu foi chamado e Charlie foi convidado para ir a Israel. Eu diria que essa foi uma situação sob pressão, porque já estive em situações assim antes. Quando comecei a fazer perguntas muito sensatas sobre Israel, como alguém que dedicou sua vida política a apoiar Israel, muitas vezes ao lado de Charlie Kirk, enfrentei exatamente a mesma pressão. E assim como Charlie foi convidado para Israel, eu fui convidada para outro lugar. E quando isso chegou até mim, pareceu uma ameaça. Sabe, tenho que te dizer, pareceu uma ameaça. Não era como, ei, venha aqui e podemos te educar porque você é meu amigo. Era mais como, essa é sua última chance. Foi assim que eu me senti. Não posso falar sobre como o Charlie se sentiu. E eu sei que ofereceram muito dinheiro ao Charlie nesse momento. Muito dinheiro mesmo. O Bibi financiaria, sabe? Gastariam rios de dinheiro. E o ponto de virada, eu acho, se precisasse ir para um nível mais alto, teria ido para um nível ainda mais alto do que já estava. E eu sei com certeza que o Charlie recusou esse financiamento. Que o Charlie recusou e o que o Bibi não mencionou ali, ele também se recusou a ir para Israel. Eu descreveria isso como, sabe, um campo de reeducação, sabe? Já vimos isso. Você cometeu um erro, mas podemos te ajudar, sabe? Só precisamos que você vá até Auschwitz e tire uma foto, tá bom? Só precisamos que você vá ao Museu do Holocausto e tire uma foto. Só precisamos que você vá para Israel e podemos resolver isso. Charlie disse não para o Bibi, certo? Bill Ackman, se você quiser contestar isso. Eu adoraria ouvir o que você diz que aconteceu, porque nossas fontes e o que temos são sólidos. Ok. Houve conversas que aconteceram, mensagens que foram enviadas naquela época, e elas são sólidas. Então, decidi que havia outra pessoa lá, e não estou surpreso que essa pessoa estivesse lá. Se você tem ouvido meu programa, Seth Dillon, eu ia sair com Seth Dillon e decidi mandar uma mensagem para ele ontem à noite sobre essa reunião em Hamptons. E Seth Dillon, que normalmente responde muito rápido, ainda não conseguiu responder. Vou mostrar para vocês essa troca de mensagens. E quero deixar claro, não sou alguém que normalmente divulga mensagens de texto, mas meu amigo levou um tiro no pescoço. E eu realmente não estou em condições agora de ser educado quando se trata das respostas que estou exigindo. Ok, essa sou eu mandando mensagem para o Seth Dillon ontem à noite. Mandei para ele os tweets do Bill Ackman porque, você sabe, ele tweetou. Me sinto extremamente privilegiado por ter passado um dia e compartilhado uma refeição com Charlie Kirk neste verão. Ele era um homem extraordinário. Eu disse, algum comentário sobre isso, Seth? Ele não respondeu ontem à noite. Esta manhã eu disse, preciso de um comentário o quanto antes, por favor? Ele não respondeu. Então eu insisti e disse, tentando de novo aqui, você estava presente quando Ackman perdeu a cabeça com o Charlie.
e quando Bebe o convidou para Israel e Charlie recusou. Mensagens de texto imediatamente após essa reunião estão circulando, acho a declaração do Ackman. Como se a reunião tivesse sido de alguma forma cordial, extremamente perturbadora. Você ficou incomodado com esse tweet? Você sente, assim como eu, que esse tweet traz significativamente o propósito definido e o clima da última reunião dele, e presumo que sua também, com Charlie Kirk? Ele não conseguiu falar comigo, mas fez algumas ligações frenéticas para Turning Point USA. Sim. Veja, eu procurei o Seth, mas também procurei outras 2 pessoas que estavam nessa reunião e ninguém está disposto a falar oficialmente. Eles estão todos trocando mensagens, tentando elaborar uma resposta coordenada para dizer que não, foi tudo bastante cordial, mas ninguém quer se pronunciar oficialmente e descrever como cordial porque sabem que alguém está vazando informações, porque alguém está com a consciência pesada sobre o que aconteceu nos Hamptons. Então, mais uma vez, deixo aqui para o Seth, Bill Ackman e para as outras pessoas envolvidas, que ainda não nomeei, mas que serão nomeados ainda esta semana, estavam nos Hamptons quando Charlie foi pressionado, quando Bibi Netanyahu ligou para ele e o convidou para Israel novamente, em um movimento que, quando aconteceu comigo, e não foi Bibi Netanyahu, me pareceu uma ameaça velada. Estou convidando vocês. Na verdade, vou oferecer minha plataforma para que vocês possam esclarecer as coisas. Conte-nos o que realmente aconteceu, porque, você sabe, eu acho que Charlie definitivamente estava prestes a mudar algumas de suas perspectivas. E, posso lhe dizer com certeza, Charlie estava rezando o terço. Charlie ele estava indo à missa. Em uma das minhas últimas conversas com Charlie, eu estava brincando com ele e dizia, só dê o último passo. Ok. Você é... eu disse especificamente, você é inteligente demais para ser protestante. Dê o último passo, Charlie. Ele disse, haha, falando sobre Maria e... Normalmente, quando esses passos começam a acontecer, você para de se referir a si mesmo, como eu fazia, como um judeu cristão. De novo, é um mistério realmente intrigante porque, você sabe, a Bebe estava lá fazendo absolutamente de tudo para garantir que o Charlie fosse basicamente lembrado como, eu diria, tipo um judeu, o que ainda nem foi sequer mencionado até este momento. Eu não ouvi isso. Erika deixou muito claro que, mas Charlie é cristão. E eu acredito que Charlie, obviamente, era muito cristão e que as coisas não estão sendo contadas de forma verdadeira. Na verdade, também vou pedir, já que estamos nos divertindo, que a Turning Point USA divulgue o áudio do que Charlie Kirk disse, porque eu estava em comunicação com o Charlie nessa época, pois eu sabia exatamente quais doadores estavam pressionando ele e por quê, exatamente quais pessoas. Que eles estavam insistindo para que Charlie pudesse falar em seu evento e por quê, quando Charlie não necessariamente queria que essas pessoas falassem em seu evento. Ok. Estou pedindo a Turning Point que divulgue a filmagem do que Charlie disse a Tucker Carlson antes de ele subir no palco. Antes, você sabe, de toda aquela loucura e da resposta aos comentários de Tucker Carlson acontecerem. Charlie estava com o microfone. Certamente Tucker Carlson estava com o microfone. Eu sei que Charlie usa microfone o tempo todo nesses eventos. Então, peço a todos que libertem Charlie com suas próprias palavras. Acho que isso é bem justo, certo? Vamos parar de dizer como Charlie se sentiu. E em vez disso, se você for segurar a carta, divulgue-a por inteiro. Ok? Por que você não divulga suas mensagens, Bill? Vou liberar o meu. Vamos todos ser muito francos sobre o que aconteceu. Na verdade, estou pedindo a Tucker Carlson que fale sobre isso. Eu sei o que Charlie disse pra ele e tenho certeza de que Tucker Carlson não vai mentir sobre isso. O que Charlie disse para você? Dave Smith, o que Charlie disse pra você? Quem era Charlie? Parecia que ele estava indo nessa direção? Achamos que o que Bebe está dizendo é uma representação honesta do que Charlie estava passando? É isso que eu quero. Acho que o que precisamos aqui é que a luz do sol é o melhor desinfetante. Agora, tudo isso significa que Bebe Netanyahu e que isso de alguma forma prova e que Israel esteve envolvido no assassinato de Charlie Kirk. Não temos nenhuma evidência disso. Não podemos afirmar isso porque não há evidências disso. Mas eu não gosto de pequenas mentiras. É isso que eu vou dizer. Algo que eu sempre digo na minha casa é que quando há uma mentira, há 20. Não há motivo para mentir. Bibi poderia ter ido à Fox News e poderia ter dito a verdade. Ele poderia ter dito com sinceridade que Charlie Kirk sempre amou Israel.
Ele sempre amou Israel como a Terra Santa. Ele já esteve aqui muitas vezes. E ao longo de sua carreira, ele foi um fiel apoiador de Israel. Mas não foi isso que ele disse. Ele falou sobre a ligação telefônica e não deu o contexto adequado. Ele mostrou a carta e não deu o contexto adequado. E mentiras por omissão grave, quero deixar bem claro, são mentiras. Mentiras por omissão grave são mentiras. Vocês não vão nos manipular nem nos mandar calar a boca ou nos chamar de antissemitas por apontar o fato de que Charlie estava mudando de opinião sobre as táticas que Israel estava usando nos Estados Unidos e que ele sentiu, ao sair daquela reunião, que havia sido efetivamente chantageado. Mais uma vez, minha plataforma está à sua disposição, Seth Dillon. Minha plataforma está à sua disposição, Bill Ackman. Então, se você quiser esclarecer isso, podemos fazer na frente de milhões de pessoas, certo? Eu acho que é isso que as pessoas merecem, porque todo mundo está com PTSD. Nós vimos Charlie ser baleado na garganta. Isso parece um pouco simbólico. Parece que eles queriam que soubéssemos que a voz dele era problemática de novo. Eu não sei quem são eles. Depois desse breve intervalo, vamos analisar a investigação, que parece ter muitas inconsistências e lacunas. E definitivamente ainda não chegamos ao fundo do que de fato aconteceu. Mas eu sei que desconfio profundamente e com muita razão de pessoas que se apressam de forma precipitada em deturpar as coisas, em distorcer a verdade dos fatos. E não é um bom sinal quando alguém precisa te perguntar. Como Greta Van Susteren perguntou a Bibi Netanyahu em sua segunda entrevista sobre o assassinato de Charlie Kirk, não é um bom sinal se alguém sequer precisa perguntar se você teve algo a ver com o assassinato. Isso não faz de você uma grande pessoa, ok? E foi isso que ela perguntou a ele. Ouça só. Antes de eu te liberar, quero que você aborde uma coisa. E é só pelo absurdo mesmo. Alguns dos rumores na internet de que, de alguma forma, Israel está por trás do Charlie Kirk. E você sabe, eu não acredito nisso nem por um segundo, mas eu quero que você, faça uma declaração. É tão absurdo, isso é... Insano. Isso é loucura. Israel também muda a órbita da Lua. Israel empurra o Sol. Quer dizer, a coisa toda não é só insana. Eu acho tão absurda, tão estúpida, tão idiota e tão ridícula. Você não pode acreditar que as pessoas estão dizendo isso. Eles acabaram de encontrar o criminoso. Eles vão chegar ao fundo disso. Mas eles vão, eles não têm limite. Quando você odeia judeus, quando você odeia o Estado judeu, você está disposto a dizer qualquer coisa e a promover todos esses rumores absurdos. Eles estão dispostos a nos matar o tempo todo. É isso que eles estão fazendo. Ao longo dos séculos, quando os judeus, especialmente na Idade Média, na horrível Idade Média, as piores coisas eram ditas sobre os judeus, que você possa imaginar. Diziam que estávamos envenenando os poços, diziam que estávamos bebendo o sangue de crianças cristãs. Você pode imaginar. Quero dizer, essas coisas continuaram, na verdade, até o Holocausto. Os nazistas diziam a mesma coisa. Você sabe, diziam que estávamos carregando pragas. Diziam que estávamos espalhando doenças e as pessoas acreditavam nisso. E toda vez que acreditavam, isso era um prelúdio para um massacre cada vez maior, culminando com o pior de todos, o Holocausto. Bem, ele mencionou o Holocausto. Acho que não podemos questionar mais a narrativa, pessoal. Holocausto. Então todo mundo simplesmente para de falar sobre qualquer coisa. Quero dizer, olha, ele é a vítima. É absurdo. É simplesmente absurdo. O Holocausto aconteceu. Você ouviu ele. Estamos de saco cheio dessa merda. De verdade, estamos mesmo. E não haverá narrativa que eu não questione quando se trata de descobrir. Por que as pessoas estão mentindo sobre o estado em que Charlie estava quando o assunto era Israel? Novamente, você pode analisar o Charlie pelas próprias palavras dele. Ele estava começando a falar sobre assuntos que você realmente não pode abordar quando está recebendo dinheiro e grandes cheques estão sendo assinados. Essa pressão aumentava a cada dia. Na verdade, ele estava dizendo a verdade até sobre Jeffrey Epstein. Ouça só. Só um segundo enquanto nós... Que o Epstein, com sua amiguinha Ghislaine e o pai de Ghislaine, Robert Maxwell, que obviamente era um espião das agências de inteligência israelenses. Mas havia outra coisa acontecendo aqui. Epstein não era nenhum tipo de gênio gestor de fundos de hedge.
Epstein estava interpretando um papel. Epstein era um LARPer. Epstein foi escolhido para um papel específico e ele o desempenhou muito bem. As calças de moletom e a jaqueta de Harvard. Aquele tipo de cabelo desgrenhado, com aquele ar de quem era tão inteligente e estava tão acima das nuvens que fazia equações matemáticas avançadas no verso de guardanapos. Mas se você realmente assistir a alguns vídeos de pessoas que se encontraram com Epstein na época, elas diziam que ele era extremamente pouco impressionante quando se tratava de finanças, mercados e economia. Não é novidade que, se você está nas agências de inteligência, quer tentar conseguir o máximo de material de chantagem possível sobre pessoas poderosas. Fácil, não difícil. E isso já não é mais apenas especulação. Primeiramente, as evidências mostram que Epstein foi uma criação do Mossad, da inteligência israelense, da inteligência americana, da inteligência saudita, ou talvez ele fosse apenas um mercenário contratado. Talvez ele fosse apenas o cara a quem os países recorriam e depositavam algumas centenas de milhões de dólares e diziam: "Ei, você pode conseguir que um dos membros da família real fique com uma garota de 13 anos para que possamos fazer com que eles façam o que queremos?" Membros do Congresso estão sendo ativamente chantageados. O método Epstein está sendo usado diariamente. Jeffrey Epstein não era um financista. Ele não era um gestor de fundos de hedge. Jeffrey Epstein era uma peça-chave em uma operação de chantagem que durou décadas contra as pessoas mais poderosas do planeta. Eu não sei, cara. Eu não sei. Parece entrar um pouco em conflito com a narrativa do bebê. É só um pouquinho. Eu quero dizer isso. É importante porque eu estou com raiva. Obviamente, eu rezo para superar essa fase, mas agora é um fogo dentro de mim. Para aqueles de vocês que acham que vão substituir Charlie Kirk, ok. Reis nascem. Você não pode simplesmente depor e dizer que vamos seguir esse indivíduo. Ok. Eu sou um dos fundadores da Turning Point USA. Se você realmente colocar um fantoche na cadeira do Charlie Kirk, na empresa do Charlie Kirk, e tentar nos dizer para seguir esse indivíduo, eu serei seu inimigo declarado. Não haverá nada que possa impedir a mim. Ok, e quero que vocês entendam que isso não é uma ameaça, isso é uma promessa. Não haverá nada que possa me parar. Eu vou divulgar cada mensagem de texto. Então, para aqueles de vocês que estão tentando isso, eu estou vendo as mensagens. Estou dizendo para você recuar agora, tipo, agora mesmo, não faça isso. Ok. Nem pense nisso. Eu sei exatamente quem você é. Eu sei exatamente quem você era que estava exercendo pressão. Não finja ser nobre agora. E falar coisas boas sobre o Charlie Kirk achando que vai ocupar o lugar dele, certo? Só por cima do meu cadáver, o que tenho certeza que pode ser providenciado. Agora vou fazer uma pausa. Vamos para os patrocinadores e depois falaremos sobre o que as agências nos informam. Há algumas lacunas, talvez mais coisas venham à tona. Primeiro, é fantástico o que a Preborn está fazendo. Cada batida conta uma história. Na Preborn, dão mães em crise a chance de ouvir essa batida de graça. Por isso, faço parceria com a Preborn, porque a Preborn não julga mulheres. Tornam a maternidade possível. Eles oferecem ultrassons gratuitos, eles compartilham o Evangelho de Jesus Cristo e, mais importante ainda, eles permanecem ao lado da mãe após o nascimento do bebê, oferecendo apoio prático, real, como fraldas, roupas de bebê e até moradia e ajuda financeira por até 2 anos após o nascimento da criança. É isso que significa compaixão verdadeira centrada em Cristo, e é assim que você pode fazer parte disso. Por apenas $28, você dará a uma mãe um ultrassom gratuito, uma chance de ver seu bebê. E quando ela faz isso, ela tem o dobro de chances de escolher a vida. A Preborn tem a missão de salvar 70 mil bebês este ano, então não diga apenas que você é pró-vida. Você também pode viver isso. Doe agora. Você pode ligar para 85560-12229 ou acessar preborn.com/Candice. Mais uma vez, é preborn.com/Candice. Também quero lembrar vocês sobre a Genoland, porque e se as plataformas de contratos inteligentes não fossem controladas por elites ou grandes empresas de tecnologia? E se elas fossem realmente construídas por e para verdadeiros desenvolvedores, sabe, as pessoas de verdade? Essa é a pergunta que a Genoland fez, e é por isso que eles criaram a Genoland. Eles começaram com Golang, que é uma linguagem que desenvolvedores do mundo real já usam, e construíram uma plataforma toda em torno disso. É transparente, é intuitivo e faz sentido. Não é algum sistema confuso de uns e zeros.
É open source, então imagine o GitHub, mas projetado para colaboração e componibilidade on-chain. Os desenvolvedores realmente recebem crédito pelo seu trabalho e são recompensados. Então, toda vez que o código deles é usado, esse é o verdadeiro valor nisso. Não são curtidas, não é status, são recompensas reais. A Ganoland rejeitou o Proof of Stake, que é um sistema onde os ricos realmente comandam tudo. Eles optaram pelo Proof of Authority, uma DAO onde os colaboradores, e não maus atores ou o Vale do Silício, realmente tomam as decisões. A Ganoland é aberta, é justa e é praticamente imparável. Então, se você é um desenvolvedor e ama a liberdade, ou está apenas cansado de plataformas manipuladas, acesse geno.land/Candace. Mais uma vez, é geno.land/Candace. Também quero falar para vocês sobre a Just Thrive, porque o maior segredo de saúde que ninguém comenta, e acho que já sabemos disso, é que tudo começa no seu intestino. Todos os dias, seu intestino está travando uma guerra silenciosa contra alimentos processados, estresse do trabalho e toxinas no ar que você respira. Quando seu intestino está com problemas, seu corpo inteiro sente. A maioria dos probióticos não funciona. 99% das marcas tradicionais morrem no ácido do seu estômago antes de chegarem ao seu intestino. O probiótico à base de esporos da Just Thrive é diferente. Just Thrive é o único probiótico clinicamente comprovado que chega ao seu intestino. Ele faz algo que nenhum outro probiótico consegue. Ele transforma seu intestino em uma fábrica de antioxidantes, criando compostos protetores exatamente onde você mais precisa. Isso significa melhor digestão, imunidade saudável, mais energia e controle de peso facilitado. Você pode tomar o probiótico Just Thrive cápsula ou goma sabor de frutas vermelhas. Do probiótico premiado à linha completa de suplementos saúde intestinal, imunológica e cerebral, a Just Thrive, lutado para tornar os americanos saudáveis com soluções baseadas ciência. Para se juntar à revolução da saúde intestinal e assumir o controle hoje, visite justthrivehealth.com e economize 20% com o código Candace. Você verá a diferença por si mesmo ou receberá o reembolso do produto, sem perguntas. Assuma o controle hoje com Just Thrive. É justthrivehealth.com. Use o código Candace. Certo, vamos falar sobre o que sabemos até agora sobre o assassinato de Charlie Kirk, de acordo com o que as autoridades estão nos dizendo. Primeiro, eu só quero passar a palavra para Michael Savage, porque a energia do que ele disse sobre tudo o que estamos ouvindo representa basicamente todos nós neste momento. Ouça só. O chamado FBI tem algo errado. Eu sei que não deveria fazer isso. Estou arriscando muita coisa ao me opor a esse FBI, o FBI MAGA. Tem algo muito errado com o que acabei de ouvir. Quer dizer, eu assisti, eu estava torcendo para que tivessem pego o desgraçado que atirou no Charlie. Então vimos um vídeo de uma pessoa pulando do telhado. Pareceu muito legítimo para mim. No entanto, não havia nenhum rifle na mão dele. Agora, o Mauser não se desmonta tão facilmente, aliás, para quem entende de armas. Tem algo errado com tudo isso. Eles estão tentando alegar que ele removeu o cano do Mauser e colocou o receptor e a coronha na mochila e o cano na perna da calça. Tudo isso em 2 segundos. Não é fácil remover o cano de um Mauser ou alinhá-lo novamente depois de reinstalado e ainda manter a precisão. Não estamos ouvindo ou vendo a realidade. E, aliás, a foto do rifle supostamente deixado na floresta mostra o cano instalado. Então querem que acreditemos que um cara está fugindo depois de matar Charlie Kirk, faz uma pausa na floresta para reinstalar o cano e depois deixa lá para a gente encontrar, para o FBI encontrar. Eu não acredito em uma palavra disso. Eu não deveria fazer isso. Eu sei que estou me colocando em risco, mas não aguento mais. Eu não aguento mais as mentiras desse governo de merda. Eles estão mentindo para nós. Tem algo errado. Tem algo tão errado que chega a ser revoltante. Revoltante é definitivamente o adjetivo certo, eu acho, para descrever como muitos de nós estamos nos sentindo. E tudo o que eu sei fazer é reunir informações, pesquisar e investigar. E nada está fazendo sentido. Agora, pode não estar fazendo sentido porque ainda não chegamos à conclusão. O FBI, devo dizer, recentemente declarou que está procurando outra pessoa. Ótimo, porque o que temos até agora, obviamente, não pode ser isso. Eu sinto que estava insistindo para que todos lessem aquele livro, Caos, sobre os assassinatos de Charles Manson. E o que aprendemos com esse livro é que, se o governo realmente quer esconder algo, o que eles fazem é te dar tanta informação que você não consegue, você nem sabe mais o que é real.
Tantas maneiras diferentes de como as coisas poderiam ter acontecido, tantas formas diferentes, tantas pessoas falando, tantas publicações publicando. E é justamente para ser caótico, para te enlouquecer e te fazer simplesmente dizer, ok, eu só vou aceitar. Sempre que a autoridade diz algo e não questiona mais nada. Não podemos permitir que isso aconteça aqui. Eu não vou permitir que isso aconteça aqui porque algo terrível traumatizou o mundo. E eu sinto que quando se trata disso, a mídia, o governo, os formadores de opinião, todos estão nos confundindo sobre o que realmente aconteceu com Charlie Kirk, esse evento, como ele foi organizado. Eu até gostaria de saber quem escolheu o local. Ok, aqui está o que sabemos até agora. E eu vou te dizer quem é a fonte exata e qual vídeo eles apresentaram. A primeira prova em relação àquele dia acontece às 8h07 da manhã. De acordo com o TMZ, eles têm imagens e nós vamos mostrar para vocês que mostram um homem às 8h07 da manhã, ou seja, horas antes do tiroteio, vestindo uma camiseta vinho e shorts claros, como você está vendo na sua tela agora com as mãos nos bolsos, apenas caminhando do lado de fora do campus universitário, certo? Agora, o governador Cox nos diz que às 8h29, o que é um ponto interessante na linha do tempo, o governador Cox nos diz que foi quando o atirador, Tyler Robinson, chegou ao campus da UVU vestindo uma camiseta simples vinho, shorts claros e um boné preto com um logo branco. Então, basicamente, ele está dizendo que aquela pessoa que vimos caminhando pela rua ali chegou ao campus às 8h29. Vou deixar que vocês ouçam o próprio governador Cox dizendo isso. Ouçam só. Os investigadores analisaram imagens adicionais das câmeras de vigilância da UVU e identificaram Robinson chegando ao campus da UVU em um Dodge Challenger cinza por volta das 8h29 da manhã. No dia 10 de setembro, onde ele é visto no vídeo vestindo uma camiseta simples vinho, shorts claros e um boné preto com um logo branco. E tênis claros. O que é interessante e já me deixa confuso é que a TMZ já mostra ele andando. É para acreditarmos que ele caminhou, estacionou o carro e depois entrou a pé no campus. Eles estão dizendo que, depois daquele vídeo que você acabou de ver dele andando, ele entrou no carro, dirigiu até o campus e então, às 8h29 da manhã, é quando ele chega ao campus. Já está confuso, mas vamos continuar. Não precisamos ficar procurando falhas. Vamos apenas seguir com a narrativa. Então, voltamos para a TMZ e eles divulgam que às 11h49 da manhã, eles têm imagens do atirador, que agora trocou de roupa. Devemos entender que, novamente, em uma câmera de campainha, ele está com uma roupa diferente. Então, isso é às 11h49 da manhã. Charlie Kirk ainda não foi baleado. Dê uma olhada nisso, certo? E para aqueles que estão ouvindo isso apenas em áudio, você vai ver alguém que parece estar mancando, ok? Então talvez ele tenha trocado de roupa em algum momento e agora esteja mancando. E a ideia que estamos vendo é que ele está mancando porque está segurando a arma nas calças, ok? É mais ou menos isso que tem sido cogitado, ok? Isso não veio particularmente dos federais. Não acredito, mas ele está mancando agora e está usando uma roupa diferente. Ok. 11h52 da manhã. E na verdade íamos checar isso, aliás, mas acho que o FBI disse que foi quando ele chegou ao campus. Talvez isso não seja preciso. Então deixa eu só pular isso. Porque, Skylar, a gente deveria realmente pesquisar isso. Mas 12h23 da tarde é quando Charlie Kirk é baleado, ok? E às 12h23 da tarde é quando, nesse mesmo minuto, temos imagens que mostram que, enquanto a multidão se abaixa e a imagem fica borrada, o atirador corre pelo telhado. Vou te explicar por que isso é significativo. Então, às 12h23, Charlie Kirk é baleado e vamos mostrar um ângulo disso e a imagem da pessoa de preto, na verdade, que está correndo pelo telhado. Dá uma olhada nisso. Eles claramente se abaixam e, imediatamente, olha só o que acontece, certo? E temos outras, as imagens mostram, na verdade tem outro vídeo que eu estava procurando, Skylar, que realmente mostra ele correndo pelo telhado. Talvez vocês já tenham visto. O motivo pelo qual essa filmagem é problemática, quando você começa a ver ele se abaixando e depois vê o atirador imediatamente começando a se mover pelo telhado, é que a narrativa deles é que ele desmontou a arma e só então começou a correr. Então isso nos deixa um pouco confusos sobre como ele conseguiu fazer isso tão rápido. Uma quantidade inacreditável.
de caçadores, armas, pessoas que entraram em contato comigo e disseram que isso simplesmente não aconteceu. Eles disseram exatamente como o Michael falou, isso não aconteceu. Não há como isso ter acontecido. Isso não pode ser verdade. Então, e essa é obviamente a parte mais maluca de tudo, temos o garoto Isca, certo? Acontece e, de repente, esse cara, George Zinn, é preso. Ele está fazendo barulho. Ele está sinalizando que, de alguma forma, atirou no cara. E às 12h52 é anunciado que o suspeito estava sob custódia. Então ninguém precisa mais procurar, porque o suspeito está sob custódia. Mas na verdade acho que o George Zinn simplesmente faz isso. Ele simplesmente faz isso, eu acho, só quer que as pessoas pensem que ele fez alguma coisa ou... Mas na verdade ele não fez nada, o que de novo pra mim parece que ele é uma isca. Parece que mais pessoas estão envolvidas nisso. E eu vou dizer que a gente não sabe, mas sabemos que tem algo errado nisso. Então, às 12h29, a TMZ mostra pra gente que tem uma pessoa correndo pelo quintal. Eles estão dizendo que parece ser o suspeito correndo. Ok, agora vamos mostrar esse trecho pra vocês. É uma imagem bem granulada. Então eles estão alegando que é ele. Nós não conseguimos confirmar isso. E as autoridades federais também não confirmaram. Mas mostra que alguém está correndo pelo fundo. Novamente, isso é às 12h29. Não sei, não sabemos. Vou lhe dar alguns outros fatos que você provavelmente deveria saber, apenas em geral, que foram confirmados até agora. A arma, eles dizem, foi encontrado na floresta e estava envolto em uma toalha escura. Ok. Agora, quando nos deram uma foto daquela arma, ela estava totalmente montada. Então é mais ou menos isso que Michael Savage está dizendo. Ele está dizendo, ok, então eles remontaram ou talvez os federais tenham feito isso. Talvez eles vão esclarecer que remontaram para tirar uma foto. Mas nos foi dito que foi encontrada enrolada em uma toalha escura. Depois nos foi dito que uma chave de fenda foi encontrada no telhado. Então eles estão se atendo a essa implicação de que ele talvez tenha desfeito essa arma enquanto estava no telhado e ele, você sabe, queria ter certeza de que a desparafusaria com a chave de fenda, deixou a chave de fenda para trás, mas pegou a arma, mas depois deixou a arma na floresta. Ok. Então, obtemos, e isso não foi contextualizado, e mal posso esperar até que seja contextualizado, obtemos fotos que são do fotógrafo. Foi quando o FBI apareceu e disse que ele estava em uma escada. Não sabemos exatamente onde fica essa escada. Ele está com a roupa número 2. Então a mudança de roupa aconteceu, ok? Não há uma linha do tempo, novamente, mas podemos perceber que não há nenhuma arma na perna da calça dele, porque podemos vê-lo dobrando uma perna em uma foto e podemos vê-lo dobrando a outra perna em outra foto. Então, não está claro para nós sobre isso. O que está claro é que há uma tonelada de câmeras neste campus. Há muitas filmagens que eles poderiam divulgar para fazer o público se sentir melhor em relação a isso. Quero dizer, de vários ângulos diferentes. Eu não sei por que estamos recebendo imagens granuladas. Tem muita gente na internet analisando a tecnologia do campus da UVU e dizendo ei, por que estamos recebendo imagens granuladas? Quero dizer, por que vocês não nos mostram imagens mais nítidas? Na verdade, vocês poderiam nos mostrar uma imagem aqui. Eles não estão fazendo isso. Eles simplesmente estão usando essa imagem granulada e dizendo que é isso. E você pode pegar essa imagem granulada, mas não podemos te contar muito mais. Agora, de novo, é uma investigação em andamento. Eles estão sob muita pressão, não há dúvida. Eu certamente não vou deixar isso passar. E eu quero que o público também não deixe isso passar, porque vocês foram impactados espiritualmente por isso. Assistir à execução pública de um homem, e vocês precisam manter essa energia e entender que há algo muito errado aqui. Nada do que eles estão dizendo me soa bem. Honestamente, a única coisa que eles disseram que mais me agradou foi quando disseram que provavelmente há outra pessoa envolvida. E isso faz sentido. 2 pessoas, talvez. Talvez essas pessoas nem sejam as mesmas. Talvez o cara de vinho não seja o mesmo que o cara da camisa preta. Isso faria sentido, porque por que trocar de roupa? Ambas parecem roupas com as quais você se misturaria facilmente em um campus universitário. Então por que você está tentando se misturar 2 vezes? Isso faz algum sentido pra você? Por que você trocaria de roupa? É como um desfile de moda aleatório enquanto você vai assassinar alguém. Eu só quero trocar de roupa por diversão. E então ouvimos que Tyler Robinson, quando é detido, nos é comunicado que ele está vestindo a roupa vinho. Agora quero deixar claro, eles disseram que isso foi 33 horas depois. Então ele trocou de roupa? Quero dizer, aparentemente porque ele queria evitar ser identificado, seria a única coisa razoável de se supor.
Mas então ele troca de volta para a roupa que estava usando antes do tiroteio. Por qual motivo? 33 horas depois, tipo, nem tempo para tomar banho. Ele queria que soubessem que era ele na câmera. Isso não está claro para mim. Por que estamos trocando de roupa? Somos apenas duas pessoas diferentes. Acho que é razoável fazer essa pergunta. Há duas pessoas diferentes envolvidas. Outra coisa que não está clara para mim é que a história que nos contaram foi que Tyler Robinson supostamente... depois de conversar com o pastor, o pai dele o entregou, Bill Ackman, provavelmente $1 milhão, certo? Obrigado, Bill. Você realmente se importava com Charlie. E esse dinheiro agora vai para o pai dessa criança que, depois de orar e conversar com um pastor, eles estão dizendo, ok, bem, nós... então, sabe, ele se entregou, nos disseram que ele se entregou. Agora estão nos dizendo que, na verdade, ele não confessou. Então só estou me perguntando, como alguém se entrega sem confessar? Porque se eu disser que meu filho fez isso, isso já é suficiente para uma prisão. E se a criança disser que não fez isso? Eu não fiz isso. O pai disse que você fez. Ok, como eles o prenderam sem uma confissão? Vou mostrar a declaração do governador Cox, onde ele diz que a criança não confessou. Ouça só. Eu sei que você ouviu aquele relatório do Matt Gutman e essa última reportagem no New York Times de que alguns conhecidos do suspeito estavam supostamente conversando com ele online e brincando e acharam que o reconheceram daquelas primeiras fotos. Você pode nos contar algo sobre isso esta manhã ou qualquer novidade sobre a investigação? Bem, tudo o que podemos confirmar é que essas conversas realmente aconteceram e eles não acreditavam que era realmente ele. Era tudo uma brincadeira até ele admitir que realmente era ele. E alguma novidade sobre a investigação? Você disse que ele admitiu isso, confessou? Não, novamente, ele não confessou às autoridades. Ele não está cooperando, mas todas as pessoas ao redor dele estão cooperando. E eu acho que isso é muito importante. Houve relatos ontem que podemos confirmar de que seu colega de quarto era, de fato, um namorado que está em transição de homem para mulher. Essa é uma informação que o FBI mencionou ontem. Também podemos confirmar isso e que ele está cooperando com as autoridades também. Ok, então eu só não estou totalmente claro sobre esse elemento da confissão. O pastor acabou de dizer que ele fez isso, o pai disse que ele fez isso, mas eles não tinham nenhuma prova? De novo, obviamente, todos estão investigando. Cedeu a eles? Eu acho que esse garoto estava envolvido de alguma forma? Sim. Eu acho que ele fez isso sozinho? Com certeza não. A história não faz absolutamente nenhum sentido. E aí tem esse Discord aleatório sobre o Discord. Ok. Então o governador Cox veio a público e nos disse que havia mensagens sobre o ponto de entrega do rifle. Ok. O Discord diz que não é a mesma coisa. Vamos ouvir o governador Cox dizer isso nesse aplicativo de mídia social, o Discord. Eles estavam discutindo o ponto de entrega do rifle. Ouça só. Os investigadores identificaram um indivíduo como o colega de quarto de Robinson. Os investigadores entrevistaram esse colega de quarto, que afirmou que seu colega, referindo-se a Robinson, fez uma piada no Discord. Os investigadores perguntaram se ele mostraria as mensagens no Discord. Ele abriu e mostrou várias mensagens aos investigadores e permitiu que eles tirassem fotos da tela, enquanto cada mensagem era exibida pelo colega de quarto de Robinson. Essas fotos consistiam em várias mensagens, incluindo o conteúdo de mensagens entre o contato telefônico chamado Tyler, com um ícone de emoji, e o dispositivo do colega de quarto de Robinson. O conteúdo dessas mensagens incluía mensagens associadas ao contato Tyler, afirmando a necessidade de recuperar um rifle de um ponto de entrega, deixar o rifle em um arbusto, mensagens relacionadas a observar visualmente a área onde o rifle foi deixado e uma mensagem referindo-se a ter deixado o rifle enrolado em uma toalha. As mensagens também fazem referência a gravar balas e mencionam uma luneta e o fato de o rifle ser único. Mensagens do contato Tyler também mencionaram que ele havia trocado de roupa. Certo, então. Ele trocou de roupa de novo, não está claro por que ele fez isso, não está claro por que ele então vestiria a roupa novamente 33 horas depois. A maioria das pessoas simplesmente toma banho nesse intervalo de tempo. Eu recebi contato de um dos colegas de classe de Tyler Robinson, e eles disseram que essa era a parte mais estranha para eles.
Eles me disseram que essa era a parte mais estranha, vestir uma roupa que ele já tinha usado 33 horas antes, porque o descreveram como alguém notavelmente organizado. Ele era uma pessoa organizada. Então isso chamou a atenção deles como algo estranho, parece apenas um trabalho extra desnecessário. De novo, desnecessário, completamente desnecessário. Você não ganha nada trocando de roupa. Temos uma declaração do Discord que meio que contesta isso. O Discord diz: durante nossa investigação, identificamos uma conta do Discord associada ao suspeito, mas não encontramos nenhuma evidência de que o suspeito tenha planejado este incidente ou promovido violência no Discord, disse um porta-voz em comunicado. De novo, talvez eles precisem de mais tempo e eles vão ter mais tempo. Eles vão ter muito tempo porque nunca vou deixar isso passar. Nunca, absolutamente nunca vou deixar isso passar. Tudo aqui, espiritualmente, parece muito errado. Sim, parece que estamos sendo enganados, mas por quem? Não tenho certeza. Existem alguns mocinhos. Claro, sempre há pessoas boas no governo, mas existem. Gente ruim demais no governo para que eu me sinta bem com isso. Então, senhoras e senhores, obviamente vamos continuar acompanhando isso, ajustando essa linha do tempo com as informações mais atualizadas que pudermos obter, tudo o que pudermos aprender sobre o pai envolvido nisso. Quero saber mais sobre o pai. Ele está sendo descrito como um herói. Ele entregou o próprio filho. Olha, eu não confio em nada agora. Sinceramente, não confio em absolutamente nada. Acho que todo mundo precisa ser investigado. Cada pessoa, qualquer pessoa que for mencionada deve ser investigada. Temos o direito de fazer isso e vamos continuar fazendo. Certo, pessoal. Antes de eu ler alguns dos seus comentários, quero lembrar vocês sobre a Pure Talk, porque quando foi a última vez que você se orgulhou da sua operadora de celular? Você já disse para alguém: sabia que minha operadora de celular doou 1000 bandeiras americanas para veteranos merecedores? Perdoou 10 milhões de dólares em dívidas de veteranos e também arrecadou quase $500 mil para prevenir suicídios entre veteranos? Ou seja, quando sua operadora de celular é a Pure Talk, tem muita coisa para se orgulhar. Você pode até se orgulhar da cobertura que tem com a Pure Talk. Eles têm uma rede 5G incrivelmente rápida e confiável. São seguros. Você pode se orgulhar de quanto dinheiro economiza com a Pure Talk. Ligações e mensagens ilimitadas e muitos dados. 25 por mês. Você está economizando mais de $1.000 por ano para a família média. Está na hora de mudar para a minha operadora, a Pure Talk. Acesse puretalk.com/Owens e você vai economizar mais 50% no seu primeiro mês. Mais uma vez, é puretalk.com/Owens para fazer a mudança hoje mesmo. Também quero lembrar vocês sobre a American Financing, porque o custo de tudo ainda está fora de controle e muitos de nós estamos recorrendo ao cartão de crédito para cobrir itens essenciais. Se essa dívida está se acumulando, você não está sozinho. Os americanos, juntos, devem mais de $1 trilhão em dívidas de cartão de crédito. Talvez você já tenha pensado em procurar meus amigos da American Financing, mas hesitou porque não quer abrir mão da sua taxa de hipoteca baixa. Bem, tenho boas notícias. Eles criaram o Smart Equity Loan, uma solução desenvolvida para ajudar você a assumir o controle das suas finanças sem mexer na sua hipoteca atual. Diferente de um HELOC, que pode ter taxas de juros variáveis, o Smart Equity Loan oferece uma taxa fixa. Isso significa um pagamento mensal previsível, trazendo tranquilidade para você. Esse empréstimo permite que você utilize o valor acumulado no seu imóvel para quitar dívidas com juros altos, liberar seu fluxo de caixa e manter a sua taxa de hipoteca baixa existente intacta. Leva apenas 10 minutos para começar, sem taxas iniciais ou ocultas. Ligue para American Financing e comece a economizar agora. Ligue para 8007-951210. Novamente, ligue para 8007-951210 ou visite americanfinancing.net/Owens. Isso é americanfinancing.net/Owens. Além disso, em momentos como estes, somos chamados a fazer mais do que apenas lamentar. Também somos chamados a agir para fortalecer nossa determinação e levar adiante os valores pelos quais Charlie lutou todos os dias. Amor a Deus, amor à família e amor à pátria. Anime Skincare entrou em contato comigo porque eles querem incentivar doações para a Turning Point USA para garantir que o legado de Charlie não viva apenas na memória. Ele continua crescendo. Anime irá igualar cada doação feita a Turning Point USA, ajudando a expandir os capítulos em todo o país e fortalecer sua missão daqui para frente. Veja como você pode participar. Acesse tpusa.com e faça uma doação de qualquer valor. Depois, basta encaminhar seu recibo para faithanimesskincare.com. Mais uma vez, é faithanimesskincare.com. E Anime irá igualar o valor da sua doação, dólar por dólar. O impacto de Charlie foi maior do que qualquer um poderia imaginar.
Embora tivesse 31 anos, ele inspirou milhões de americanos a pensar criticamente, a defender corajosamente a verdade com fé e propósito. Ele inspirou coragem, convicção e esperança. Então, se você puder, por favor acesse tepusa.com, faça uma doação e encaminhe seu recibo para fightanimiskincare.com. Vamos honrar a vida de Charlie não apenas com nossas orações, mas com ação. Certo, pessoal? O que vocês estão achando de tudo isso? É meio estranho que ninguém na reunião dos Hamptons queira falar sobre nada. Todo mundo está meio calado agora, tentando me manipular para que eu não fale. Agora não é a hora, não é a hora. É a hora. Sabe, assim que uma bala ficou alojada na garganta dele, virou a hora. Então é isso. Espero que isso ajude. Muita gente que estou olhando agora, sabe, eu sinto que você não deveria ver seu amigo morrer desse jeito. Foi muito violento e estou com raiva. Então é a hora. Ok? Ana escreve no Amfest 2023. Fui sozinha ao podcast ao vivo do PBD. Fiquei ali conversando com uma mulher durante toda a hora em que o show estava acontecendo. Falei com ela sobre minha herança, a Armênia, e ela compartilhou que ela e seu marido se importavam profundamente com meu povo. No final da conversa, ela me avisou que ela me contou que é a esposa de Charlie, Erika. Ela me fez sentir acolhida quando eu estava sozinha. Que Deus esteja com os Kirks. Se há algo que pode irritar Charlie, é questionar sua integridade moral. Sim, eles são pessoas muito, muito boas. Charlie e Erika são pessoas fantásticas. Charlie fez as coisas do jeito certo. E então, ver essas cobras, ai meu Deus. Deixe-me apenas ficar calma. Eu só vou passar por isso como se você fosse simplesmente se sentar na cadeira do Charlie. Não faça isso, ok? Isso nem é uma ameaça. Apenas uma promessa. Vou expor tudo. Eu não ligo. Vou apenas liberar todos os textos. Eu não ligo. Processe-me. Não se importe. Faça isso. Ok. Liberty Bell escreve: muitas pessoas estão falando sobre Israel pela primeira vez agora. Como começamos a explicar isso para pessoas que estão se interessando por Israel? Qual é o melhor episódio seu para recomendar aos iniciantes? Ok. Há muita coisa para desvendar aqui. A primeira coisa que quero dizer é que estou pensando no que vou fazer para homenagear Charlie. Como homenagear Charlie? A melhor maneira de homenagear Charlie é insistir com os pais, se tiverem condições, para que tirem seus filhos dessas escolas, de todas elas, ok? Naquela universidade, quando Charlie foi baleado, alguém se levantou e aplaudiu. Você não quer que seus filhos estejam nesse ambiente espiritualmente. Isso está em todo lugar, fazia parte do movimento dele, entendendo que existe um movimento comunista subterrâneo presente em todas as escolas. Quero deixar isso muito claro. Então, se você pode, e estou dizendo que você pode, ok, tire seus filhos dessas escolas e faça ensino domiciliar. É isso que eu quero. Quero construir esse legado incentivando as pessoas a educarem em casa. Ok, agora, em termos de como as pessoas podem aprender sobre Israel especificamente, para mim, julgue-os por suas ações, por como todos se sentem quando você se torna amigo deles. O Dave Smith tem um tweet bom sobre isso. Todas essas pessoas que os apoiaram e de repente ficam sob pressão. Para mentir efetivamente ou ir contra sua moralidade. Isso não é normal. Existem tantos livros que podem te ajudar a começar essa jornada. Mas se há um livro que eu recomendaria que todos lessem porque você precisa entender a fera com a qual está lidando, o tipo de mentiras que estão dispostos a contar e vender, eu diria que agora o meu clube do livro, e você não precisa participar dele, mas você deveria ler The Assault on Truth. É um bom começo. Ok, para entender que Sigmund Freud é celebrado nas escolas. Como o pai da psicologia moderna, ele não é pai de nada além do moderno gaslighting. E é isso que eles fazem. Eles fazem gaslighting repetidamente, ok? Não acredite nos seus próprios olhos. Quando você entende o quão severas eram as mentiras que estavam sendo contadas, que Sigmund Freud profissionalizou na forma do movimento psicanalítico, estou falando de pais que estavam estuprando seus filhos pequenos enquanto ele estava encobrindo, então você entende o mal que enfrentamos. Que tipo de pessoa se organizaria e mentiria sobre algo assim, ok? Você tem que confrontar o verdadeiro mal. Então eu recomendaria que você lesse David Bacon, Sigmund Freud e, eu acho, a história da tradição mística judaica. Acho que provavelmente são apenas... E isso nem entra na história de Israel, mas vai te ajudar. Acho que isso me despertou e me levou a pesquisar mais sobre a história de Israel. E tudo começou com a mentalidade de gaslighting e o pai dela. Eu definitivamente leria Shlomo Sand.
Existe um livro chamado A Invenção do Povo Judeu, que aborda Israel de forma completa. Ele foi, acredito eu, professor, historiador na Universidade de Tel Aviv. Esse é um importante. E você vai perceber que todos esses livros que estou recomendando, aliás, foram escritos por autores judeus, porque isso te faz perceber que você não está mergulhando em algo que possa ser rotulado como antissemita. Porque, quero dizer, essas pessoas estiveram nas forças de defesa de Israel. Sabe o que quero dizer? Então, não há nenhum incentivo para eles mentirem. Mas se você quiser mergulhar direto na história de Israel, eu diria que Shlomo Sand seria um bom começo. A Invenção do Povo Judeu é uma boa opção, e ele recebeu muitas críticas por tê-lo escrito, enfrentando os neo-historiadores, que são justamente contra quem também estamos lutando. Eles são neo-historiadores. Eles publicam muito. E você acredita que eles estão meio que criando essa matriz da história, que há muito pouca verdade ali. Kari escreve: a única coisa que a morte pode fazer ao crente é entregá-lo a Jesus. Isso é fantástico. E você está absolutamente certo. Jordan Giacolini escreve: orem por Candace Owens. Como M. Skim escreve: vai, Candace, vai, mas tenha cuidado. Ninguém foi mais cuidadoso que Charlie Kirk e mesmo assim ele levou um tiro na garganta. Então é por isso que eu gostaria de dizer isso. Amanda Moore escreve, contribuindo para a luta. A propósito, que Deus proteja você e sua família. Essas são doações realmente grandes que estão chegando para mim agora. E eu agradeço porque quando eu digo que sou... Se for preciso, entrarei com mais ações judiciais para descobrir a verdade sobre Charlie Kirk. Ok, tudo o que essas pessoas têm são ameaças, processos, contratos e advogados. Estou farto disso. Estou farto disto. Verdadeiramente. Terminei. Ok. Terminei. É isso. Foi preciso que Charlie Kirk morresse para que eu me fodesse, literalmente, quero que você saiba, te fodesse. Sério mesmo, é isso que eu quero dizer. Eu não ligo. Vou expor tudo. Vocês que estão assistindo sabem o que eu sei. Então diga a verdade. Apenas digam a verdade pelo menos uma vez em suas vidas miseráveis. Ok, eu preciso me acalmar. Eu disse ao padre que eu ia ficar de boa. Eu disse. Não, eu não disse. Na verdade, eu disse que só precisava de um tempo, mas entendi que minha raiva estava errada. E o padre me disse que isso, sabe, todo mundo luta com certas coisas. A minha é a vingança e eu preciso trabalhar nisso. Então, eu gostaria de pedir desculpas pelo meu tom de 10 segundos atrás. A IPOTV escreve: parece bem claro o que está acontecendo aqui e eu só consigo balançar a cabeça. Eu não acompanhava o Charlie, mas fiquei comovido com sua partida. Uma pequena contribuição para a segurança e nada mais de conversa de só por cima do meu cadáver. Precisamos de você. Fique forte e seguro. Obrigado, por dizer isso. E eu estou aqui. Eu estou aqui. Obviamente, eu ainda não estou bem. Eu não sei se algum dia vou ficar bem depois de ter, assistido aquilo. Mas eu estou focado. Mandy escreve: Cristo é rei e com sorte está voltando muito em breve. Tony Hill escreve: oro por Charlie Kirk e sua família. Por você. O plano deles causa divisão em nosso país. Precisamos pegar o que fizeram com Charlie e nos unir para lutar contra o mal deles, não uns contra os outros. Candace, estamos com você. Sim, eu sei. Tenho estado um pouco irritada porque é realmente difícil ver pessoas, especialmente voltando a, cada mensagem que eu e o Charlie já trocamos, que não fez nada além de tentar destruí-lo. Só a pretensão de nobreza já me estressa. Estressa mesmo. Mas eu não vou... A cada semana eu vou melhorar e, estou tentando. Estou tentando ser graciosa e, não ficar com raiva. A raiva é a emoção que eu escolho neste momento. Divine Counsel escreve: Candace, juntei-me a você como uma voz pela verdade. Mudei meu canal no dia do assassinato do Charlie e tirei minha máscara. É difícil ser um conservador negro. Por favor, dê uma olhada no livro A 13ª Tribo. Já ouvi muito sobre esse livro. É sobre a origem dos judeus Ashkenazi, os Khazaris, sim. Quero dizer, você também pode ler os próprios livros deles e eles disseram que eram os Khazaris. Então, sabe, eu abordo isso extensivamente no meu programa. Procure por Abraham Pollock. Ele ganhou prêmios por afirmar que eles eram os Khazaris e por rastreá-los até lá. Então, novamente, estamos lutando contra neo-historiadores e você deve simplesmente aceitar que tudo o que aprendeu em um livro didático não é real. Por isso eu digo para tirar seus filhos dessas escolas. Se você quer homenagear Charlie, tire seus filhos dessas escolas públicas. Nem mesmo o pub. Os privados também. Quero deixar bem claro. É um movimento comunista. Sempre foi comunista. Eles precisam dos seus filhos. Esse é o único recurso que eles não podem comprar. Seus filhos.
ok? Porque isso protege a dinastia deles. Ser capaz de ter controle sobre suas mentes, impactar suas mentes, mentir para elas, isso é psicologia. É por isso que ler sobre Sigmund Freud é muito importante para entender o que é a psicologia moderna e o quanto eles investiram, quanto tempo investiram pensando em como criariam seus filhos, ok? É perverso, é maligno, é perturbador, mas você precisa saber disso. Você precisa saber disso. Leia o Ataque à Verdade, processe-o e reconheça que, quando você cresceu, lhe disseram para honrar aquele monstro, ok? Cima é baixo e baixo é cima. Questione tudo. Certamente questionaremos tudo. Kiara escreve, Candace, depois que publiquei minhas orações pela família de Charlie, fui bloqueada e removida por pessoas que antes considerava próximas. É revoltante quantas pessoas vejo no meu dia a dia apoiando um ato tão profano. Cristo é rei, orando por você e sua família. Muito obrigado. Cristo é rei. As homenagens ao redor do mundo para Charlie elevaram meu coração. Há muito mais que eu vou dizer, mas novamente quero convidar as pessoas a mentir primeiro. Quero convidar as pessoas a mentir. Se você tiver mais informações, por favor envie para tipsecandace@candaceowens.com. Se você quiser se juntar ao nosso movimento da Agência de Inteligência Descentralizada, você pode ir até lá e nos apoiar em nosso trabalho. Somos totalmente independentes. Não aceitamos dinheiro de ninguém e, por isso, ninguém pode me ameaçar. Você pode acessar nosso site, candaceowens.com. Você pode se inscrever, comprar um boné para você, ficar por lá e, nós realmente agradecemos por isso. É por isso que conseguimos continuar. E eu quero dizer a todos que estão mentindo em nome de certas pessoas, eu sei quem vocês são. Ok? Eu também sei quem você é. Estou anotando isso. Então tenha cuidado, sabe? Porque eu não gostaria de ser pego mentindo agora. Eu não faria isso. Eu não gostaria de ser você e ser pego mentindo agora. Porque a verdade vai vencer. A verdade vai aparecer. A gente se vê amanhã, pessoal.